A versão bíblica da criação do mundo no Antigo Testamento diz que Deus criou o homem a partir do barro. E se assim o fez, foi olhando a sua própria imagem projetada numa tela de um cinema imaginário. Um filme por ele dirigido, numa produção que durou apenas 6 dias, pois no 7º, já cansado, ele atribuiu aos vitalinos de todas as épocas a tarefa de finalizá-lo. Vitalino Pereira dos Santos nasceu para cumprir o destino de outros 2 vitalinos, primeiros filhos de Josefa e Marcelino que não vingaram. Veio ao mundo a 10 de julho de 1909, em Caruaru, entre Agreste e Sertão Pernambucano. O pai agricultor, a mãe louceira, fazendo panelas para vender na feira. Sem o saber, esse Vitalino, que aos 6 anos já aproveitava as sobras do trabalho da mãe e fazia calungas para alegrar seus colegas de divertimento, reunia em si uma trindade. Não era um, eram 3 vitalinos, mas a magia só veio nos dedos do derradeiro. Eu vi assim Vitalino, a pessoa que exercitou a capacidade de ver. Fez esse exercício no seu cotidiano simples, de sitiante, de agricultor, e brincando com o barro, fazendo brincadeiras, boneco para os filhos, e ao mesmo tempo retratando o cotidiano, escrevendo a história de sua gente no barro. Vitalino emerge do anonimato com sua arte popular e profana. O marginalismo da arte popular, com respeito às culturas das classes mais instruídas, não era apenas uma característica, mas condição necessária à sua sobrevivência. Nas expressões mais puras da arte, produtor e consumidor se confundem, e o limite entre eles é indeterminado. É ele que teve a ideia de pegar o barro, que antes do Vitalino fazer a arte figurativa, existia o trabalho utilitário aqui, né? Fazia o pote, a panela, o alguidar. Mas a figura, pegar o barro e descobrir fazer uma figura, como ele fez bastante criatividade, é muita coisa, né? Acho que isso ajudou o Vitalino a ir em frente, né? A continuar e a buscar os meios de manter. Ele podia ter ficado brincando de barro no sítio com os filhos, talvez como outros tantos devem fazer por aí, um dia deixam de fazer, mas ele procurou um centro mais próximo, uma feira mais próxima. Então, nessa feira, ele começou a levar suas peças e voltar sem elas, né, porque vendia, e ensinando, e mostrando como fazia e contando como tinha sido a relação com o público. Isso foi animando os outros a experimentar esse prazer e com a maneira de poder dar continuidade a esse prazer, né? Com essa venda, com essa relação que nossa sociedade é muito difícil, essa questão da arte e da economia. Não parece que exclui o outro. Frequentando a feira de Caruaru aos sábados, e quando a precisão era maior também às quartas, os bonecos de Vitalino chamavam a atenção.
Ainda eram produzidos longe das pressões das encomendas, das exigências do mercado, sem a tecnologia das tintas plásticas, dos bajuladores e, principalmente, dos exploradores de sua pobreza. Vitalino era analfabeto, mas tinha uma conversa atraente, bem-humorada, contava casos, fraseava e criava muitas histórias. No seu tabuleiro juntava gente, ouvindo explicações do significado de seus bonecos. Isso lhe ajudava a vender as peças e distinguir sua banca. Já era um mestre. Olha, na época eu vendia mais aqui na cidade, em Caruaru, porque o conhecimento era o mínimo, não tinha um conhecimento especial como nós temos hoje em dia. Já nos anos 60 foi quando o mestre Vitalino começou a levar algumas peças para o Recife, para o mercado São José. Ele fez algumas viagens também, viajou para São Paulo, Rio e Brasília. Então justamente foi quando começou a ser mais divulgada a arte do mestre Vitalino. Mas os contatos com o mundo culto, com os grandes centros, vão transformar o homem e sua obra. Bajulado e incensado por autoridades e políticos, Vitalino nunca mais será o mesmo. O barro e a bebida começam a queimar-lhe as entranhas. Vitalino adentra no forno ardente de um outro mundo, o dos hipócritas, dos oportunistas e exploradores. Vitalino era o mestre do pife também. Tinha a mania de pífano, mestre Vitalino. Pífano não, pife. Nós fala assim, né? Falava e fala. Era mestre Vitalino, um animador, era o mestre. A gente passava a noite toda e eles tocando, a gente brincando, dançando, tomando cachaça e fazendo a venha, aquele santo naquelas novenas. Era uma riqueza aqui no Horto Moura, tudo se foi. Vitalino era um emérito tocador de pífanos. Fez parte de todas as bandas formadas em Campos e Alto do Moura. Quando havia festa nas redondezas, mestre Vitalino, envergando seu paletó de brim marrom, passava as noites soprando seu pife. Sobre a morte do mestre Vitalino, a doença que ele morreu foi varíola. A varíola é conhecida aqui no Nordeste como bexiga. Meu pai morreu pobre na vida material, ele foi o artista mais pobre do Brasil, eu acredito. Ele hoje tornou-se uma pessoa rico, uma pessoa feliz, dando tanta essa riqueza, tanta essa beleza a todas essas artesãos. Então esse pessoal explora o nome do mestre Vitalino, esse pessoal hoje vive bem para a vista do que foi o mestre Vitalino. Foi uma pessoa boa, né? Que foi meu pai, né? E
além dele ser pai, deixou uma herança muito grande para nós, que foi esse trabalho, né? O que ele aprendeu, deixou para a família como herança. É a herança que nós temos, isso aí. De todo jeito ele foi bom, né? A 20 de janeiro de 1963, com 54 anos incompletos, Vitalino expira em seu casebre no Alto do Moura, assistido apenas pela sua Joana, pelo compadre Matias e por Manuel, seu concunhado. O pavor da contaminação afastara filhos e amigos. O atestado de óbito revela, pro forma, como causa mortis, a varíola. Mas todos ali sabiam que Vitalino, condenado pela terra, morreu de um mal maior. Morreu por excesso de Brasil. E Vitalino, além dele ter feito essa experiência própria, né? Ele contagiou outros lá no Alto do Moura para isso. E uma vez um amigo dizia que era uma grande questão a se responder: quem criou mais emprego no Nordeste? Certos organismos que gastam milhões aí para gerar emprego e renda, ou os vitalinos? O Alto do Moura transforma-se num polo produtor de cerâmica figurativa, o maior da América Latina. Primeiramente movido por empresas domésticas, aqui se acrescentaram cooperativas e pequenas olarias, que distribuem seus produtos pelo mercado nacional e até exportando. São quase 100 fornos de lenha, empregando diretamente cerca de 500 artesãos. Indústrias compraram terras e tentaram se apoderar de todo o barro do Ipojuca. Os artesãos reagiram e conquistaram alguns sítios. Sobre todos os trabalhadores do Alto, paira a sombra do mestre. Tudo quanto eu tenho em minha vida foi através de Vitalino. Porque se não fosse ele que eu tivesse aprendido trabalho sobre o trabalho dele, eu não era aqui hoje como sou, graças a Deus. E além do trabalho que eu segui dele, mais outras coisas mais que eu faço que ele não fazia. Vitalino foi um grande astro, grande homem sem letras, mas um homem muito inteligente. Eu devo tudo a ele. O nome da pessoa, Vitalino, o lugar que moro, o trabalho, mas sobre a arte, até que não. Porque ele fez um sucesso e eu faço outro. Foram seis filhos, 4 homens e 2 mulheres. Amaro, Manuel, Antônio, Severino que sou eu, Maria e Maria José. 5 filhos aprendeu a trabalhar. Então ele dava aquele ensino, nós começávamos a pegar um pedaço de barro e começava a fazer uma peça e ele dava aquelas explicações. Porque cada uma pessoa que começava, um dos filhos começava a fazer uma peça, nós fazia a peça só. Justamente como as peças dele não tinham ajuda, ele fazia o trabalho dele, ele começava e terminava ele mesmo.
Sou filha do Zé Caboclo. Ele foi um dos primeiros discípulos do mestre Vitalino. E há 22 anos que ele é falecido e deixou essa experiência muito boa pra gente, né? Eu e mais 7 irmãos. A gente se dedicou ao trabalho de barro. Eu me especializei mais na parte da miniatura. Foi o lado que desenvolvi a criatividade, foi com a miniatura. Fiz bastante criatividade, a quadrilha junina, a noite junina, a serenata, o jardineiro, o vaqueiro cortando palma, o namoro, e maracatu, forró de pé de serra, né? Que é muito usado aqui. Então já fiz bastante criatividades e vejo meu trabalho como se fosse um começo. Tudo que eu faço eu acho que preciso melhorar, eu acho que tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para descobrir, né? Esse panorama que a arte popular, configurada lá no alto do Moura, expressa bem porque são pessoas que têm um valor artístico, o trabalho delas, tem um nível de organização. Caruaru, Recife, Rio, São Paulo, Brasília, terras do bem virá. São pegadas de Vitalino. Mas por onde ele andará? Nas feiras? Nas casas e museus que ele nunca frequentou? Nas vitrines dos shoppings, que é o que mais há? Vitalino será sempre um filme inacabado. Porque daqui a 1000 anos, quando todos os dias forem apenas o 7º, quando os homens moldados na pedra tornarem ao barro original, muito sobre ele ainda se dirá.